Aula 1 sobre acionamento de LEDs. Um LED é um dispositivo semicondutor que emite luz quando a corrente flui através dele. Para ativar um LED, você precisa fornecer uma tensão e corrente que esteja dentro da faixa operacional do LED. Um LED típico tem uma queda de tensão direta de 2 a 3 volts e uma corrente máxima de 20 a 30 mA. Para proteger o LED de corrente excessiva, recomenda-se a utilização de um resistor limitado de corrente em série com o LED. O valor do resistor pode ser calculado usando a lei de Ohm e as classificações de tensão e corrente do LED. LEDs paralelos e em série. LEDs em série. Quando os LEDs são conectados em série, eles são conectados ponta a ponta, formando um único caminho para a corrente fluir. A queda total de tensão no circuito em série é a soma das quedas de tensão em cada LED. A vantagem de conectar LEDs em série é que isso reduz a corrente total que flui através do circuito, o que pode ser benéfico se você tiver uma fonte de corrente limitada. No entanto, se um LED no circuito em série falhar, isso pode fazer com que os outros LEDs também parem de funcionar. Quando os LEDs são conectados em paralelo, eles são conectados à mesma fonte de tensão, com cada LED tendo seu próprio resistor limitador de corrente. A vantagem de conectar LEDs em paralelo é que se um LED falhar, os outros LEDs continuarão funcionando. No entanto, a corrente total que flui através do circuito será maior do que para um único LED. Portanto, você precisa garantir que sua fonte de alimentação possa lidar com o aumento da corrente. Botão. Um botão é a chave mecânica que pode ser usada para controlar o fluxo de corrente em um circuito. Quando o botão é pressionado, ele conecta dois contatos, permitindo o fluxo de corrente. Ao soltar o botão, os contatos se separam, interrompendo o fluxo de corrente. Os botões podem ser conectados em série ou paralelo com outros componentes de um circuito, dependendo da funcionalidade desejada. Para demonstrar esses conceitos, você pode construir um circuito simples usando uma placa Arduino, LEDs, resistores e um botão. Aqui está um exemplo de circuito que ativa um LED quando o botão é pressionado. E aí, eu sou o Thiago e vim falar para vocês sobre algumas das variáveis que estaremos usando no Arduino. Primeiramente, temos o bool, e como você já deve ter sacado, é o booleano. O tipo bool armazena dois valores true ou false. No código, escrevemos bool, nome da variável, igual a valor, que nesse caso seria true ou false. No exemplo, temos uma placa de Arduino, uma protoboard, um LED e um botão. Nas duas primeiras linhas, definimos o LED e o botão atribuídos aos pinos do Arduino, que no caso o LED está no pino 5 e o botão no pino 13. Na quarta linha, definimos que a variável rodando é bool e é igual a false. No void setup, definimos que LED é um dispositivo de saída e botão um dispositivo de entrada. Logo depois, definimos o botão como não apertado, que é o high. No loop, temos um if, perguntando se o botão foi pressionado. Se ele for pressionado, a variável é definida como o contrário de rodando, vamos trocar o valor da variável, e indicar o resultado via LED na 17ª linha. O tipo char é o tipo de dado usado para armazenar um caractere. A sintaxe consiste em char, nome da variável, igual a valor. No exemplo, estamos definindo a variável como letra e printando a letra B. Bom, agora temos o float, tipo de dado usado para números de ponto flutuante, ou seja, números racionais. A sintaxe se escreve float, nome da variável, igual a valor. No exemplo, temos A setado como 55.5, B como 6.6 e C como 0. Na quarta linha, dizemos que C é igual a dividido por B, tendo como resultado o valor 8.409, armazenado em C. Se C fosse um int, o valor 8 teria sido armazenado a ele. Já o int são os tipos de dados primários para armazenamento de números, armazenando apenas números inteiros. A sintaxe também segue a mesma lógica. Int, nome da variável, igual a valor. Nesse caso,
Continuamos com A e B sendo floats, mas C é int. Fazendo a mesma operação com essa alteração, podemos observar que o valor armazenado na variável C será 8, ao invés do resultado esperado 8.409. Isso é, porque o int não recebe números com vírgula, arredondando para o valor mais próximo, que nesse caso é 8. Por último, temos a string. Elas podem ser representadas de duas maneiras. Pode-se usar o tipo de dado string, que faz parte do Arduino desde a versão 0019, ou ela pode ser feita com um vetor do tipo char. No nosso caso, usaremos a segunda maneira. Como vocês podem ver, no lado direito da tela, podemos declarar o vetor de char sem inicializá-lo, como em str1. Também, declarar um vetor de chars com um char extra, e o compilador irá adicionar o caractere null requerido, como em str2. Adicionar o caractere null explicitamente em str3. Inicializar uma string constante em aspas. O compilador irá ajustar o tamanho do vetor para a string mais o caractere null terminador, como em str4. E inicializar o vetor com o tamanho explícito e a string constante, em str5. Ou inicializar o vetor deixando espaço extra para uma string maior, como em str6. Oi, agora iremos dar uma olhadinha nas condicionais. Você já parou para pensar, e se? Bom, é sobre isso que irei falar agora. O if checa uma condição e executa o comando a seguir ou um bloco de comandos delimitados por chaves, caso a condição seja verdadeira, ou true. Na sintaxe, escrevemos if, entre parênteses, condição, abre chaves, comandos, fecha chaves. Trouxe aqui esse exemplo para vocês, para entender mais sobre o if. Vou definir uma variável, como por enquanto 100. No void setup, irei declarar nosso LED que está no pino 13. Output, porque é um dispositivo de saída. E no nosso void loop, irei escrever if, abre parênteses, x, maior que 120, fecha parênteses, abre chaves, vai acender o LED. Hi. Fecha as chaves do if. E agora vamos rodar. Como a nossa variável é menor que o valor requerido para o LED acender, vamos agora alterar a variável e testar se está funcionando de maneira correta. Vou definir agora o int x como 130, que é maior que nossa condição, e rodar o código. Agora o LED está acendendo. Podemos dizer que o else é uma condição que será executada se a condição do comando if ser resultado em false, ou seja, falso. O else pode proceder outro teste if, que é o else if. Na sintaxe, escrevemos if, entre parênteses, a primeira condição, abre chaves, o comando, fecha chaves, else if, a condição 2, entre parênteses, abre chaves, comando, fecha chaves, else, abre chaves, comando, fecha chaves. No nosso exemplo, irei simular um medidor de temperatura. Para isso, irei usar float temperatura igual a, por enquanto, 70. No void setup, agora eu vou declarar os nossos LEDs. Vai ficar mais fácil, vou copiar e colar e só alterar os outros dois, que é 1 e 0. Estão conectados aqui no Arduino, como você pode ver. E agora começaremos nossa sequência de comandos com if, else e else if. Pronto. Temos que o LED vermelho, se a temperatura for maior ou igual a 60, ele irá acender o LED vermelho e falar que está quente demais, perigo, desligar o sistema. Agora farei o mesmo com else if,
com o amarelo e com o azul vai ser um else. Else if temperatura maior ou igual a 60, por exemplo, e temperatura é menor do que 70, vou copiar e colar a parte do vermelho para ficar mais fácil, mais rápido para a gente. Nesse caso, vou trocar a variável e o texto. Vou dizer cuidado. Atenção. Não, só atenção. A atenção do usuário é requerida. Pronto. Fechar agora com as chaves. Agora eu vou escrever o else. Ele não precisa de condição, obviamente. Vou só copiar e colar. Agora com LED azul seguro. Continue normalmente. E fecho o else. Como a temperatura está setada como 70, o LED vermelho deve acender ao iniciar o código. E é isso que está acontecendo. Se eu alterar a temperatura para 60, quem deve acender é o LED amarelo. Quando quiser, Tinkercad. Que isso? Eu travei o... Ah, foi. E se eu colocar 50, o LED azul deve acender. O switch case funciona avaliando uma expressão e, com base em seu resultado, determina qual bloco de código executar, comparando o valor de uma variável aos valores especificados nos comandos case. Quando o comando case é encontrado cujo valor é igual ao da variável, o código para esse comando é executado. A sintaxe se escreve switch, entre parênteses, variável, abre chaves, case, valor 1, dois pontos, comandos, break, ponto, vírgula, case, valor 2, dois pontos, comandos, break, ponto e vírgula, default, dois pontos, comandos e break, ponto e vírgula. No nosso exemplo de switch case, iremos usar um LED no pino 13. No nosso file setup, ou sempre declarar os nossos pinos sendo usados. Nesse caso, é o LED. Dispositivo de saída. E também acionar o monitor serial para a gente acompanhar o resultado. No while loop, irei fazer uma variável chamada padrão e escreverei os nossos comandos. Switch case. Case 1. Eita, perdão. Case 1. Case 2. E agora criarei a nossa função piscar LED. Abre chaves. Digital write. Perdão. Digital write. LED pin high. Tempo atraso de novo. E fechar as chaves. Agora testar o código. E ele está funcionando perfeitamente.
E por último, por hora, temos o return. O return termina uma função e retorna um valor, caso seja desejado. Temos duas formas de usá-la. Primeiro, return, ponto e vírgula, e retorno, valor, ponto e vírgula. No primeiro exemplo, temos apenas o return, ponto e vírgula, sem valor. E no segundo, temos return, valor, ponto e vírgula. Para demonstrar melhor, criarei uma variável de teste com valor 100. No void setup, vou declarar os pinos. E serial begin também, sempre bom. Agora, criarei uma funçãozinha para demonstrar melhor como o return funciona. Já deixarei a chave fechada aqui também. If teste for maior que 50. Abro a chave do if e deixo fechada já para facilitar. Serial.println. Vou printar 1 para demonstrar o nosso return, que justamente será 1. E, se não for isso, else, abro as chaves, fecho as chaves para não esquecer também, serial println 0 e return 0. E agora, chamo a função. Vamos testar o código. Parece que eu deixei um acento a mais ali sem querer. Deve ter apertado junto. Vamos tentar de novo. Vamos ver no monitor serial. Pronto, está printando 1, porque 100 é maior que 50. Agora, por exemplo, se eu botar 500, vamos ter como resultado 0.